ao Mulheres Super Capixabas, um podcast da CDL Vitória em parceria com Cindy Lojas Vitória. Durante o mês de março, mês da mulher, a gente preparou uma série de episódios conectados por uma mesma conversa. A temporada se chama Mulheres que Sustentam Caminhos. Aqui a gente fala sobre o que sustenta um negócio quando ele começa a crescer. Decisão, organização, dinheiro e responsabilidade. Então presta atenção, porque esse episódio é para você que empreende, tem cliente, tem demanda, mas sente que precisa organizar melhor o negócio para crescer. E para essa conversa, a nossa convidada é uma mulher que vive isso na prática todos os dias. Recebemos Flávia de Oliveira Raposo, CFO da Extrafruti S.A., professora da FUCAP e eleita CFO do ano pelo IBF Espírito Santo. Seja bem-vinda, Flávia. E para começar, a gente queria entender como foi o início da sua trajetória profissional. Bom, eu comecei a trabalhar em pequenas empresas, né, trabalhando na área sempre administrativa, área de escritório, né, com contabilidade já desde muito cedo, aos 16 anos, né, quando eu comecei. Então, eu trabalhei em empresa de indústria, empresa de engenharia, escritório de contabilidade, isso tudo no Rio de Janeiro, né, até que em 2005 eu tive uma oportunidade grande aqui em Vitória, porque ganhei uma bolsa de mestrado aqui numa instituição particular aqui do estado que concedia a bolsa aos melhores trabalhos de gestão e negócios. Legal. E aí eu comecei a vir para cá, ia e vinha, estudando quinzenalmente, até que um colega de classe me chamou para assumir o setor contábil e fiscal de uma grande empresa aqui do estado. E em outubro de 2005 eu me mudei para cá, né? E são 20 anos aqui já, nessa terra que eu aprendi a amar, da qual já tenho o título de cidadã vilavelense. Legal. E uma terra que realmente, assim, é como se eu tivesse vivido minha vida inteira aqui, né? Uma terra que eu aprendi a amar e trato como minha terra. Que delícia! E Flávia, você sempre soube que seguiria para uma área técnica ou isso foi se construindo ao longo do tempo? Isso foi se construindo ao longo do tempo, principalmente porque o meu sonho era ser jornalista. Assim, o grande sonho da minha vida era ser jornalista. E desde cedo eu sonhava com isso. Só que na cidade que eu morava, que é interior do Rio de Janeiro, não tinha faculdade de jornalismo. Eu teria que ir para o Rio capital, fazer uma federal, inclusive porque tive uma infância bem humilde, bem simples, e com o passar do tempo eu comecei a ter que trabalhar, e fui trabalhar cedo para poder ajudar minha família nos gastos da casa. E aí, se eu fosse fazer um vestibular e ir para outra cidade, que era o Rio de Janeiro capital, para estudar numa federal, eu não tinha nem como me manter lá, e a minha remuneração que ajudava na família ia deixar de ajudar. Sim. Então, acaba que eu fui para a contabilidade porque era a faculdade que tinha na cidade, porque eu comecei a trabalhar em escritório, então eu fui para essa área porque acabei gostando também, e não é que eu não gosto, eu amo contabilidade, tenho da graduação ao doutorado em contabilidade, então, aliás, eu sou técnico em contabilidade, graduado em contabilidade, mestrado em contabilidade gerencial e doutorado em administração e contabilidade. Que legal. Então, se falar que eu não gosto de contabilidade, não é verdade. Mas não é que eu sempre quis, né? Então, hoje, quando eu participo de um podcast, quando eu dou entrevista na televisão, quando eu escrevo para um jornal, eu estou realizando um sonho de infância que é, de certa forma, tangenciando esse mundo do jornalismo e da comunicação, que no fundo era o que eu queria ter feito, né? Sim. Se a vida tivesse escrito as oportunidades de outra forma. Sim, na verdade você teria que estar agora você está do outro lado, né? Você não é a entrevistadora, você é entrevistada. Na verdade teve o sonho de ser jornalista, mas a vida quis que você fosse a entrevistada. Mas muito legal saber. Em que momento, Flávia, você percebeu que dominar números também é uma forma de liderar? Eu acredito que, acho que sempre, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, e muito cedo, eu percebi que as finanças, né, são o que move
a vida dentro de casa, por exemplo, né? Ainda mais com um orçamento apertado. E depois nas organizações nas quais passei, sempre foi uma coisa que era perceptível, que a informação principalmente ligada aos números, à eficiência, ao desempenho de uma organização, elas são aquilo que dominam o dia a dia, que vão dar, na maioria dos casos, o norte, não, obviamente, assim, desprezando a parte humana, pelo contrário, é uma coisa que me marca muito nas minhas lideranças ao longo desses anos todos. A minha gestão é muito marcada por cuidar de pessoas, né? Apesar de ser uma pessoa extremamente técnica, formada, né? Toda a minha formação em números, eu acredito que as empresas, elas são as pessoas, né? Então, os números, eles ajudam a dar esse norte, mas não explicam tudo, né? Muita coisa o número não vai explicar, mas quem vai dar o norte ali, quem vai ser uma espécie de bússola, né, no meio da organização, é justamente as informações que vêm do desempenho, que está ligado aos números, aos indicadores que a empresa vai alcançar em termos de eficiência operacional, de indicadores de desempenho econômico e financeiro, né, e que normalmente são as pessoas que são ouvidas nas reuniões e que são convidadas a expor, né, resultados e opiniões. Acredito que foi uma coisa que eu aprendi cedo. Sim, verdade. E Flávia, hoje você lidera a área como financeiro, RH e UTI e processos administrativos do Extrafruti. Que esses são os setores que acaba sendo a base da empresa, né? Como você falou, a parte humana é super importante, acho que é o essencial, né? Mas os números também são a base para crescimento. Como é ajudar uma empresa por dentro, nessas áreas onde você atua? É interessante essa pergunta porque nós somos uma empresa de atacado, né? Nós estamos dentro do varejo, porque a gente atua em empresas de varejo, mas nós não somos essencialmente varejo, nós somos distribuidores. E tem a parte comercial numa empresa atacadista ou varejista, que é o core, né? O coração do negócio. Mas a retaguarda, né, o back-office, que é onde eu atuo, né, não adianta você ter uma excelência lá na ponta, né, você gostar dos produtos, você admirar a empresa, se lá na retaguarda a gente não tiver uma equipe comprometida, uma equipe forte, uma equipe que dá, por exemplo, números para tomada de decisão, para apoiar a tomada de decisão. Então, liderar essa parte é sempre um convite para a gente entender que apesar de não ser o coração do negócio, apesar da gente não é ali que vai gerar lucro, né? Nós não somos unidades que geram receita para a empresa, mas nós somos unidade que subsidia a decisão e que apoia, por exemplo, com formas melhores de você obter receita, com formas melhores de você reduzir gastos. Então, o nosso dia a dia ele é pautado em gerar resultado, que são às vezes resultados menos perceptíveis no dia a dia, né? É como num time de futebol, né? Se você pode ter o jogador que faz o gol, né? O camisa 9 normalmente dos times, né? O centroavante, a pessoa que faz gol, e muitas vezes é muito comum você gostar, né? E tornar ídolo esse jogador, né? O que faz o gol. Mas tão importante como aquele que faz o gol é quem está lá na retaguarda, na zaga, o goleiro, o meio de campo. Que se você fizer 10 gols e tomar 20 gols, você perdeu o jogo, né? E é um pouco isso, a gente lida com evitar que a empresa tome gol, né? E fazer um meio de campo para que o comercial faça os gols. E faça os gols cada vez mais bonitos, cada vez mais fácil fazer esse gol. Então é um pouco isso, é a gente saber que a gente está mais nos bastidores, mas que é um trabalho tão importante quanto aquele que está lá trazendo a receita para a empresa no dia a dia. Sim, verdade. Faz toda a diferença, né? E em ambientes corporativos, o financeiro ele costuma ser visto como um freio, né? E como transformar números em aliados do crescimento? A gente às vezes tem uma ideia de freio como algo que engessa,
né, como algo que te limita. Sim. Mas não, a gente precisa de entender que o freio ele é importante. Então, quando a gente percebe a importância dos números para ser aquele norte que eu falei no início, para ser algo que vai te mostrar os melhores caminhos, as melhores oportunidades, que vão te dar a maior rentabilidade, aí você é aliado, você não é visto como um freio, e sim como um aliado, um motor, na verdade. E a gente tem uma preocupação muito grande. Uma vez eu ouvi uma frase de um consultor que ele falou que eu nunca mais esqueci, que é: velocidade sem controle é um problema. Sim. Então, não adianta, às vezes, você ter uma velocidade muito alta, né? Se você não tiver ali um controle, um freio que vai te direcionar, até para você saber para qual caminho seguir. Então, os números, eles são aliados, né? Eles não são. Até mesmo questões orçamentárias, que muitas vezes é o pesadelo de muita empresa. Não estava no orçamento, então não vai fazer. Ou eu tenho que gastar, porque senão no orçamento do ano que vem, esse gasto não vai estar aqui. E a gente sempre fala isso. O orçamento ele não é um cheque em branco, que você sabe que está lá, então você pode gastar ou tem que gastar. E nem é uma camisa de força. De forma que você não pode fazer nada que não esteja no orçamento. Então, os números, nesse caso, eles são para você ter planos, até porque quando você planeja, você está tendo um cenário. E as coisas, quem dera, né, que as coisas acontecessem como a gente planejou. Né? As coisas vão se modificando. No ano que nós assumimos a diretoria lá, foi fevereiro de 2020, um mês depois a pandemia se instaurou. E eu digo que foi uma das melhores coisas, porque a gente aprende nas horas difíceis, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Verdade. Então, naquele ano, a gente experimentou março, abril e maio, uma das maiores lucratividades que a empresa já teve. Porque os supermercados eram o único lugar aberto, as pessoas iam no supermercado até para sair de casa, mas a gente nem comemorava, porque era uma incerteza muito grande. Se eu tivesse a oportunidade de ter tido a informação, digamos, né, que bola de cristal a gente não tem, mas que de alguma forma eu tivesse uma informação de que em março iria instaurar uma pandemia, no orçamento de 2019, jamais eu teria feito um orçamento otimista, de lucro, recorde, porque a ideia que a gente teria era o quê? Que seria uma ameaça, seria algo ruim para o resultado da organização. Quando a pandemia chegou, falando de números, estritamente de números, óbvio que a gente não está colocando aqui o fator pessoas e todo o problema que a humanidade passou naquele momento de pandemia, que, né, sem precedentes ali, mas em termos de números a gente foi muito bem. Então, às vezes a gente planeja uma situação, um cenário, e as coisas acontecem completamente diferente. Até fatores que, se você tivesse tido a oportunidade de prever, você teria, por exemplo, um comportamento mais conservador, às vezes na prática se revelam uma coisa positiva, como uma oportunidade. Né? Tanto que a palavra crise, ela tem esses dois conceitos ligados, né, de crise e de oportunidade, de ameaça e de oportunidade. Né, atrás de toda a crise você tem a chance de fazer diferente. E na pandemia, né, igual você falou, foi algo inimaginável para todos nós. E, né, foi muito triste por um lado, mas as empresas, né, falando na parte empresarial, as empresas que se adaptaram, que tiveram, né, uma forma de trabalhar cuidando dos seus funcionários, levando o produto até o cliente de uma forma segura, cresceram muito, né, durante a pandemia. Então, assim, é algo que a gente falando aqui estritamente de empresa, né, igual você falou, não de pessoas, a pandemia fez com que muitas empresas que entenderam o cenário e conseguiram se adaptar, tiveram um grande crescimento, né? Verdade. E vamos lá agora essa pergunta, Flávia. Quando a gente fala de CFO, parece algo distante da realidade de quem empreende sozinha ou uma pequena empresa, né? O que esse cargo ensina para quem tem um negócio próprio?
a gente ser a diretora administrativo financeiro, que é essa sigla em inglês, né, CFO, que é o chefe, né, das finanças de uma organização, é uma função em que, principalmente, a gente precisa dar diretrizes ligadas ao desempenho econômico-financeiro da empresa. Quando a gente olha para um pequeno negócio, é muito comum a gente imaginar que somente uma grande empresa pensa em orçamento, somente uma grande empresa pensa em governança corporativa, por exemplo. Mas, na verdade, não. Você pode ter os princípios num pequeno negócio. Princípios ligados a quê? A você ter gestão financeira adequada. E gestão financeira adequada não está ligado à quantidade de dinheiro que você está falando, mas à qualidade como você trata o seu caixa, por exemplo. Uma empresa lucrativa pode quebrar porque não tem caixa. Sim. E muitas vezes uma empresa com prejuízo tem caixa e sobrevive a tempos difíceis, por exemplo, porque uma coisa é lucro, outra coisa é caixa. Sim. E então, o que essa função ensina, e é muito bacana, porque na minha trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu acho que a minha história se divide em antes e depois da minha estada no Espírito Santo, né? Uhum. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em pequenos negócios, e como que esses pequenos negócios sobreviviam, ou como que eu vi muitos deles quebrarem ao longo da minha trajetória. E logo quando eu estava na faculdade, eu trabalhei muito apoiando o Sebrae, com palestras e tudo, e ajudando micro e pequenos empresários a fazer conta, por exemplo, a entender o ponto de equilíbrio do negócio, a entender qual que é, às vezes, aceitar uma determinada proposta, um determinado preço de venda, vale a pena, porque vai gerar margem de contribuição positiva. Sim. Então, a gente só muda, talvez, a quantidade de zeros, né? As cifras dos milhões ou R$1.000 que você está trabalhando. Mas os princípios, eles são os mesmos. E mais, numa empresa menor, você tem menos lastro, né? Você tem menos espaço para aguentar, por exemplo, uma pancada, um momento difícil, uma crise econômica global ou local, do que uma empresa talvez de maior porte. Sim. Então, é lá na empresa pequena que a gente tem que fazer o dever de casa e cuidar das finanças. Verdade. Uma coisa, você até entrou um pouco nessa pergunta, mas vai ser legal para você reforçar aqui, acrescentando. Quais os erros financeiros mais comuns que você vê em negócios que crescem, mais quebram? Você começou falando, né, sobre a questão, né, de às vezes a pessoa tem lucratividade, mas não tem caixa, às vezes tem caixa, mas não tem lucratividade. E aí, o que você acrescentaria mais nessa questão? Assim, o que a gente vê de erros mais comuns, vou começar do erro zero, assim, que talvez até para pequenos negócios seja a parte mais difícil de você fazer, que é separar o que é o caixa da empresa do que é o caixa do empreendedor, do sócio. Então, muitas vezes, o empreendedor, ele começa, né, na força ali da motivação dele. Eu sei fazer um excelente bolo, meu bolo é muito gostoso, então eu vou montar uma confeitaria. Existe uma diferença muito grande entre você ser bom para fazer um produto e você abrir uma empresa, né? Porque você vai ter que fazer gestão. Então, um dos erros muito comuns é esse. Se você é bom naquilo que é o core da empresa, coloca alguém para cuidar do seu administrativo e separa, né, do seu administrativo financeiro, e separa primordialmente do zero o que é o seu dinheiro e o que é o dinheiro da empresa. Coloca o dinheiro da empresa, o capital inicial, coloca numa conta específica, só vai pegar dinheiro da empresa quando der lucro. Mas eu quero ter uma remuneração do meu negócio, eu preciso ter uma remuneração. Um prolabore, que é como se fosse um salário, uma remuneração para esse investidor, empreendedor que está ali trabalhando no negócio. Sim. Mas o erro mais comum, principalmente em pequenos negócios, é essa mistura. Misturar, pagar contas da empresa com dinheiro próprio ou pagar contas pessoais com dinheiro da empresa sem fazer a destinação correta. Quando a empresa começa a crescer um pouquinho, e ela já tem essa visão de separação entre o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física, um erro muito comum é não pensar estrategicamente nessa alocação de recursos, por exemplo. É botar muito dinheiro
muitas vezes só naquilo que é o coração do negócio, só no comercial e esquece da retaguarda. Então, eu tenho uma loja linda, mas o sistema não funciona. Aí o cliente vai lá e fica um tempão na fila do caixa, ele desiste de comprar, ou ele vai passar um produto que está com código X e, na verdade, o produto saiu lá o produto Y, que gera perda para a empresa. Então, o investimento ele precisa ser dosado. No início de um empreendimento, essa parte da atividade principal recebe uma atenção maior e está correto, mas a partir do momento que ela começa a crescer, ela precisa saber dosar esses investimentos. E aí, falando de comércio especificamente, um grande erro é estocar demais. O estoque é dinheiro parado na organização. Sim. E dependendo do tipo de negócio que você tem, aquele estoque, por exemplo, tem produto perecível, ele vai vencer, você vai perder. E estoque perdido, às vezes a gente tem costume de valorar por custo. Mas eu paguei X reais por essa mercadoria. Mas experimenta valorar por preço de venda. Para você ver quanto que você deixou de vender porque você perdeu aquela mercadoria que você não vendeu porque ela se tornou obsoleta ou porque venceu a validade. Então, manter dinheiro demais no estoque muitas vezes faz você não ter caixa para pagar salário, para pagar fornecedor. E leva a empresa a ter uma falta de capital de giro. Então, falta de capital de giro quebra a empresa. Porque aí você está com dinheiro no estoque, mas você tem que pagar o fornecedor, senão ele não te vende mais, que às vezes você fica com o estoque parado ali de coisas que não vendem. Sim. Você precisa comprar o dia a dia ali, o fornecedor, se você estiver devendo, ele não vai te vender. Você precisa pagar o salário do colaborador todo dia 30, todo quinto dia útil lá, dependendo da forma como você paga o colaborador. E aí você vai para as instituições financeiras pegar o pior tipo de financiamento que alguém pode pegar, que é o capital de giro, que é a maior taxa que você vai encontrar, porque o banco trabalha na sua taxa com uma variável que é risco, né? O risco da inadimplência. Então, quando ele te vê precisando do recurso, obviamente, o spread do banco e o elemento risco no componente daquela taxa vai influenciar no que a instituição financeira vai te cobrar ali. E aí, o que vai acontecer? Uma empresa que já está com problema de caixa, muitas vezes de lucratividade, ela começa a pagar juros. E a gente está falando, por exemplo, quando a gente fala de comércio, a gente está falando de margens líquidas, margens baixas. Sim. E aí, se você ainda embute ali uma taxa de desconto, né, uma taxa de antecipação de cartão, ou uma taxa de um empréstimo para uma questão de curto prazo, você começa a tornar o seu negócio inviável. E aí isso se escalonando ali ao longo do tempo, isso muitas vezes a gente vê quebrar a empresa. Vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. E tem algum número que toda empreendedora ou empreendedor deveria acompanhar, mesmo sem entender de finanças? Principalmente essa questão, né, do caixa, né, de nunca gastar mais do que você ganha, né? Então, eu sou empreendedor, um pequeno empreendedor, comecei meu negócio. Separo o que é dinheiro da empresa, o que é seu dinheiro, né? E a empresa vai trabalhar com aquilo que ela tem, né, de possibilidades. É claro que você não vai pagar tudo à vista, os fornecedores ajudam a financiar o negócio, mas essa relação entre o nível que eu estou de estoque, o como que está meu caixa, com quantos dias eu pago o meu fornecedor, com quantos dias eu recebo do meu cliente, isso é ouro para uma organização, porque o grande pulo do gato aí é você pagar o seu fornecedor com o dinheiro do cliente, né? É você receber mais rápido do que você paga o seu fornecedor. Sim. Na média, obviamente, de todos os seus recebimentos. Sim, verdade. Flávia, qual é o sinal de alerta financeiro que nunca deve ser ignorado? Eu penso que esses sinais que eu falei aqui, eles nunca devem ser ignorados, né? Mas, principalmente, quando o seu cliente, uma coisa, por exemplo, de comércio, que é extremamente importante de você olhar. Eu estou perdendo cliente?
eu tive tantos clientes agora em dezembro. Mas dezembro é sazonal, Flávia, tem mais clientes, o pessoal compra mais e tal, na época do ano. Tá bom, vamos olhar janeiro. Janeiro, quantos clientes eu tive? Chegou em fevereiro, eu perdi cliente, eu começo a me preocupar. Por quê? Às vezes o cliente está entrando na minha loja, e, por exemplo, eu sou do ramo ligado a supermercados. Se o cliente não deixa de comer, nenhum de nós deixa de comer. Sim. Se o cliente não está entrando nas lojas que a gente atende, ele está entrando no concorrente. Então, o indicador principal é quem paga, né, o nosso salário, quem paga as nossas contas é o cliente que entra na nossa empresa, na nossa loja, no nosso negócio. E aí, se eu estou perdendo cliente, esse é um sinal de alerta importante. Porque às vezes o cliente está indo lá, mas está comprando menos. Falando especificamente de supermercados, quando vem uma crise, é natural que o cliente ele mude o mix, né, de compra. Se ele comprava uma carne do tipo de primeira, ele talvez mude um pouco o mix, vá para uma carne de segunda ou uma carne de primeira que seja mais barata. Se ele comprava o biscoito da marca X, que é o biscoito top que o filho gosta de levar para a escola, ele já vai conversar com o filho e vai falar, olha filho, esse biscoito aqui não dá, vamos comprar aquele da marca Y. Sim. Vai continuar levando o biscoito, mas talvez um biscoito que não é o biscoito caro. Eu vou comprar um sabão em pó, que não é aquele sabão, né, que a gente não vai fazer merchan, mas que diz que deixa a roupa branca lá na branca que é dos outros. Vou comprar um outro, vou comprar da marca própria do supermercado. Vai fazendo aquele ajuste, né? Ele faz o ajuste. Com esse ajuste, normalmente o ticket médio que o cliente compra, ele diminui. Que é um indicador que todo comércio olha. O ticket médio, quanto que em média cada cliente que entrou compra. Só que eu posso diminuir o ticket médio. Mas se eu não diminuir cliente, ainda não está complicado, porque eu posso fazer ações para aumentar o ticket médio, né, do cliente. Promoções e outras coisas mais. Mas quando eu começo a perder cliente, aí é a hora... Um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Uma coisa, eu vi uma entrevista há um tempo atrás, o rapaz, ele estava falando assim, era também ligado ao supermercado. Ele falou que ele fez uma ação para um supermercado relacionado a colocar uma pessoa para entregar uma cestinha toda vez que a pessoa ia entrar para o supermercado. Porque geralmente a gente vai entrando assim, né? Às vezes, até mesmo gente que vai, eu vou comprar uma coisinha rápida aqui no mercado que eu tô precisando. E a gente acaba entrando sem carrinho ou sem cestinha, né? E ele falou assim que ele conseguiu aumentar o faturamento do supermercado só com esse detalhe, de uma pessoa entregar uma cestinha para quem estava entrando. Porque às vezes a pessoa tá ali, eu preciso comprar, por exemplo, sabão. Só que aí ela passa pela seção de biscoito, lembra que tá faltando um biscoito, ou, né, um extrato de tomate. E aí a pessoa, por estar com a cestinha na mão e ser conveniente, não ter que ficar carregando tudo, vai acabando enchendo a cestinha. Mas assim, como pode, né, um simples detalhe mudar todo, né, um cenário, né? O atendimento, né, que é tudo. O cliente se sentir importante. Né? A experiência de compra, isso hoje também faz muita diferença. Sim. E aí, no dia que a Fran comentou comigo dessa questão, né, da cestinha, eu falei, eu só consigo comprar no supermercado quando eu estou com carrinho. Porque parece que eu não consigo pensar, é muito engraçado. Se eu estiver segurando o carrinho, eu consigo pegar tudo que eu preciso. Agora, se eu não estiver segurando nada, eu esqueço metade de tudo. Então vão pedir para te entregar o carrinho. Agora você quer pedir para entregar o carrinho. Além da atuação, Flávia, além da atuação executiva, você é conselheira fiscal de instituições como o Instituto Terra, o Asilo de Vitória e a ABRHES, né, Espírito Santo. O que muda quando a técnica encontra responsabilidade social? Trabalhar, né, voluntariamente para essas associações. Primeiro, é uma forma também de devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente tem enquanto formação técnica, né? Sim. Então, por exemplo, o Instituto Terra, uma ideia maravilhosa, né, do Sebastião Salgado, que nos deixou aí no ano passado, que está ligado à conscientização ambiental, a replantio de floresta, também a ABRH, que é a Associação Brasileira dos Recursos Humanos aqui do Espírito Santo, e o Asilo de Vitória, né, que também é um projeto muito bacana,
que o asilo iria fechar e as pessoas se mobilizaram para não deixar fechar. Então, aquilo que eu estava falando no início, desde sempre eu aliei, né, aquilo que é a minha parte técnica com a parte humana. Acho que você não tem como dissociar isso. E eu me sinto muito honrada e é uma coisa que eu faço com muita vontade, atuar nessas instituições. Queria ter mais tempo hoje para ter mais espaço ainda para outras instituições, até atuar mais, né, nessas instituições. O trabalho como conselheira fiscal acaba sendo limitado a olhar mais as contas, os balanços, às vezes tarefa anual, né, dependendo do tipo de instituição. Mas é muito bom a gente ter essa consciência, até porque as coisas estão cada vez mais interligadas, né, um ecossistema. Não tem como você pensar que você vai ter um planeta sustentável se você não equacionar, por exemplo, suas ações de investimento hoje. Eu lembro de quando eu era criança, jovem, a gente via as empresas chegarem numa determinada localidade e deixar as externalidades daquela operação para a sociedade ali, para a comunidade conviver com elas. Sim. Hoje existe uma cobrança cada vez maior até da gente enquanto sociedade para que isso não aconteça. Então, eu entendo que não dá para dissociar isso. Acho que as empresas são esse conjunto, né? A gente costuma ensinar de empresa como sistema aberto, porque ela influencia e é influenciada por tudo que acontece em volta dela, e a comunidade, a sociedade, esses conceitos de sustentabilidade, né, de ESG, que hoje está tão comum se falar, né, que é a parte ambiental, social e de governança de uma instituição, são tão necessárias e importantes pesarem sobre as decisões do dia a dia quanto as questões econômicas e financeiras. Verdade. E Flávia, como equilibrar esses resultados, né, como você falou, como equilibrar esses resultados financeiros com o impacto humano e ambiental? É um pouco disso que eu estava dizendo, né, não adianta a gente buscar o lucro pelo lucro, né, ele não se sustenta. Então, ficar penalizando a natureza. Aí a gente se pergunta até quando vamos ter planeta. Né? As pessoas também. A gente está vivendo aqui no estado um momento de crise de mão de obra. Você conversar com 10 profissionais que lideram empresas, né, sejam como diretores, presidentes, você vai ver que o assunto da vez é falta de mão de obra. Verdade. Isso vem se estendendo já há mais de um ano. E quando a gente olha para os estudos, as perspectivas até 2029, 2030, é de faltar muita mão de obra aqui no estado diante de todo o crescimento que a gente vai ter. Então, como não incluir as pessoas nessa equação, né? Como a gente não vai cuidar das pessoas, trazer as pessoas? Então, para fazer a empresa acontecer, é gente e tecnologia que faz a diferença. A tecnologia é o meio. E pessoas, acho que é a principal matéria-prima ali. Então, o lado humano é que faz o número vir. É verdade. Você pode ter certeza, você pode ter uma excelente ideia, um excelente produto. Se você não tiver pessoas adequadas ali, pessoas certas, pessoas que vão estar com o espírito de fazer aquele produto, o seu melhor produto, de atender o seu cliente, você pode ver que a empresa não vai para frente, né? Tem alguns livros interessantes que falam de gestão. Um deles é do Jim Collins, né, que ele fala de empresas feitas para vencer. E ele fala que você precisa ter as pessoas certas dentro do barco. Ter as pessoas certas dentro do barco muitas vezes é mais importante do que saber para que direção o barco vai. E crescer exige investimento, né, como nós falamos. E como a empresa pode saber a hora certa de investir e a hora certa de segurar? Quando a empresa ela tem um planejamento estratégico estruturado, né, ela vai olhar para frente. Então, estou falando para uma empresa maior, de médio porte, grande porte, ela vai fazer um planejamento estratégico aí, vamos dizer, de 3 anos. Hoje em dia, a gente fala longo prazo, é muito delicado, porque o que é longo prazo, às vezes, para uma organização é 1 ano. Se a gente está falando de empresa de tecnologia, e tudo muda dentro de 1 ano. Mas vamos botar em um tempo médio de 3 anos. A empresa constrói a visão dela, né, refaz a sua missão, que é a razão de existir, repensa os valores que são a base da organização e pensa,
Um planejamento importante que eu participei numa das empresas que eu trabalhei, mais ou menos em 2007, a gente teve como missão, como diretriz maior do Conselho de Administração, abrir capital, né, ir para a Bolsa de Valores em 3 anos. Então, era para aquele norte que a gente caminhava. Se a gente precisa abrir capital daqui a 3 anos, o que eu, enquanto controladoria na época, tinha que fazer para a empresa como um todo alcançar aquele objetivo? E aí, os investimentos da empresa são norteados por aquele objetivo estratégico, percebe? Por aquele objetivo maior. Eu estou numa pequena empresa, Flávia, a gente nem tem um processo formal de planejamento estratégico, mas você sabe, por exemplo, que você tem um forno que está ali na padaria, que está prestes a dar problema, que o custo de manutenção dele já está mais alto do que você comprar um novo, por exemplo. Então, fazer conta, né, avaliar cenários. Se eu mantiver esse forno aqui por mais 1 ano, quanto que eu vou gastar de manutenção, considerando isso que eu já venho gastando aqui? Qual que é a estimativa que eu tenho de gastar de manutenção? Opa, então já vale a pena pensar em vender esse forno aqui, né, como no estado que está, adquirir um financiamento, porque com o financiamento, a taxa tal, eu consigo evitar o custo da manutenção, e aí o custo, né, não pagar a manutenção, pago o juro desse financiamento. Então, sempre fazer conta, mas olhar para esses sinais do negócio. Sim. E isso é muito interessante, porque o planejamento ele está em todas as áreas, né, da empresa, e se planejar principalmente para a parte financeira, eu acho que vai estruturar tudo, né, por ser a base também. Muitos empreendedores, eles investem muito e lucram um pouco. Onde você percebe que essa conta começa a dar errado? Bom, muitas vezes, né, assim, a gente tem um país muito empreendedor. Só que eu percebo que muitas vezes os negócios começam sem o empresário fazer conta. Eu falei de alguns conceitos aqui como ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Então, pegando um exemplo da pizzaria, né, a gente brinca que no Brasil tudo acaba em pizza, vou pegar um exemplo de pizzaria. Aí você quer montar uma pizzaria porque você aprendeu a fazer a massa e você acha que é legal, né, todo mundo gosta da massa que você faz, não, vou montar uma pizzaria. E você se pergunta, o que eu preciso para montar uma pizzaria? Aí você começa a pensar, eu preciso de máquinas, né, eu preciso de forno, eu preciso de alguém para atender. Eu não vou ter um espaço onde as pessoas comem ali, não. Eu vou ter só delivery, só a pizza para entrega. Então eu tenho que ter um motoboy que vai entregar, como é que é o custo disso? Muitas vezes essas contas elas não são feitas, por exemplo, para saber o ponto de equilíbrio, quantas pizzas eu preciso vender por mês, por dia, por semana, para o negócio ficar no 0 a 0, para simplesmente o que eu vendo cobrir meus custos, porque esses custos eles podem ser variáveis ou fixos. Então, por exemplo, eu tenho o gasto do forno, o gasto da pessoa que vai atender telefone. Se eu vender pizza ou não vender pizza, aquele gasto vai existir, eu vou ter que pagar o salário das pessoas e tal. Mas tem gastos que a cada pizza que eu fizer e vender, eles vão existir, como a farinha de trigo, o queijo, tomate, o molho de tomate. Contando ainda o perecível, né? Que pode ser que se não fizer, ainda tem a perda ali, né? O fiz e não vendeu, né? E aí o pessoal muitas vezes não faz essas contas previamente. Acredita, a minha pizza é muito boa, só que quantas pizzas eu preciso vender? A que preço de venda eu vou poder comercializar essa pizza, considerando o preço de venda de mercado, porque no final das contas, quem dita preço é mercado. Sim. Então, uma coisa que eu percebo que é muito comum acontecer. Por que não está lucrando? Porque muitas vezes não fez conta previamente. E investiu sem fazer essas contas, essa análise cenário. Não sabe, por exemplo, da margem de contribuição, que cada pizza vai ter uma margem de contribuição diferente. Eu vendo todas as pizzas, sei lá, R$ 59,90. Mas vai ter pizza que custa mais caro para eu montar, que vai exigir um ingrediente que, né, seja mais caro, que tenha um valor agregado maior. E outras que vão ser, sei lá,
A pizza com queijo e tomate, que aliás é a que eu mais gosto. Adoro também. Né? A pizza mais simples que tem, é a melhor. Mas elas vão dar margem de contribuição diferente. Então, analisar essas questões do negócio no laboratório primeiro, né? Até para ver a viabilidade. Muitos negócios começam nessa questão do empreendedorismo por necessidade. Ou por otimismo do empreendedor. Então, se eu posso dar um conselho, faça a conta antes. Procure um contador especializado, procure o Sebrae, que apoia muito, e faça contas. Faça contas de quanto que você vai precisar investir, de em quanto tempo aquele investimento ele retorna para você, né, considerando o custo do dinheiro no tempo, inclusive. Né, porque com isso não é que você garante êxito no negócio, mas você minimiza as chances desse negócio dar errado. Sim, e consegue ter uma visão, né, de como começar, por onde começar, qual o público, né, que vai atingir, qual o tipo de cliente, se vai ser um cliente classe A que vai gostar de um produto, né, igual a gente comentou. Eu gosto do queijo com tomate, mas aquele cliente classe A vai querer com algum outro ingrediente por cima para dar, né, um tchan ali, uma parma, alguma coisa assim. Então, né, também entender um pouco esse tipo de cliente, o público, né? A gente conversa muito com empresários e às vezes a gente conversa com algumas empresárias que estão começando e a gente percebe que elas não sabem nem que público que elas querem atingir. E aí a gente fala qual que é a persona que você quer, né, atingir no seu negócio, para que público que você vende. Muitas vezes a gente percebe, e quando fala de números aí, o negócio ainda é mais complexo. Que a gente fala, você não tem nenhuma planilha, alguma coisa. Não, é tudo na minha cabeça, no caderninho, né, enfim. E parece que você é negativo, quando você está trazendo má sorte pro meu negócio, né? Exatamente. E eu acho que todo mundo tem medo, né, de contabilidade, de números, de finanças, todo mundo. Meu marido costuma falar assim, quando eu chamo você, vai falar, vamos falar de números, eu corro. Aí ele fala, você já corre. Falei, quem gosta de falar de números? Mas o nosso negócio a gente tem que entender porque é a saúde, né, financeira, né? Todo um detalhe. Então, a gente falando ali de preço, margem, fluxo de caixa, se você tivesse que escolher um ponto para começar, qual seria o principal, assim, primeiro ali, custos fixos, por exemplo? Qual que você indicaria pra gente como principal? Para um empreendedor que está começando, eu indicaria o preço, né? Eu acho que o preço na unidade é assim, ele que vai reger tudo que você tem de receita, né? Então, assim, a que preço eu posso comercializar essa pizza, por exemplo, que a gente estava dando aqui como exemplo, né? E considerando esse preço, que custo, né, que eu consigo fabricar essa pizza aqui para me gerar aquela margem? Então, larga, né, tem a largada ali do preço de venda que você vai poder praticar no mercado, né? Em contabilidade, a gente tem um estudo, uma linha de estudo que fala de target cost, né, que é o custo meta. Né? Você adequa os seus custos dentro daquela receita máxima que você consegue ter. Então, primeiro pensa assim, no preço de venda e depois se você vai conseguir colocar seus custos fixos e variáveis, né, de forma que gere uma margem para você, né, de lucro naquele negócio. Sim, muito legal isso. E eu percebo também, Fran, não sei se é só a minha visão, mas se acontece mesmo. Eu percebo também que as pessoas não colocam, por exemplo, elas fazem o custo. Essa caneca aqui, eu vou vender ela a R$100. Aí a pessoa fala assim, eu comprei ela por 50, vou vender 100, sabe, vou dobrar. Mas a pessoa não coloca o valor que ela pagou de frete, o valor que ela está usando da embalagem que ela vai colocar, né, esse produto. Eu percebo muito isso. É só uma percepção minha ou realmente isso acontece nos pequenos negócios? Você acha que isso Acontece de esquecer até de colocar a sua remuneração, né? Sim. O seu salário, sua remuneração ali, o seu prolabore naquele produto. Então, isso acontece sim. Às vezes pensa só no produto que você está comprando para revender, mas esquece esses outros gastos que também farão parte, né? Farão toda a diferença na composição do preço de venda. Precisam fazer, né?
E, Flávia, existe crescimento saudável? Como identificar quando o negócio está crescendo do jeito certo? Existe sim, é o crescimento sustentável. Tem uma imagem que às vezes eu costumo usar em sala de aula, que é de uma organização chamada Geração de Valor. Ela mostra uma árvore pequena, assim, mas com raízes profundas. Muito legal. E uma árvore grande do lado, com raízes pequenininhas. Por vezes, a gente se depara com instituições que a gente olha. Isso aconteceu comigo na juventude. Eu olhava grandes empresas de engenharia, na época eu trabalhava em uma, e pensava, nossa, se eu trabalhasse naquela empresa. E depois eu vi muitas dessas empresas quebrarem, por vários motivos, inclusive motivos não muito corretos, né, de governança. E eram empresas grandes que eram uma alusão a essa árvore, por exemplo, que eu estava falando. Você vê a árvore, você não sabe qual é a raiz que ela tem, né? Tá ali para baixo do solo. Então, é melhor você crescer calmamente, fincando suas raízes, sabe? E crescer mais lentamente do que, por vezes, querer um resultado muito rápido, baseado em coisas que não são corretas, como a gente vê, infelizmente, muitas empresas fazerem. E quando eu digo que não são corretas, não estou falando de fraude, estou falando mais, às vezes, até fraude também pode acontecer, mas também de questões de não avaliar corretamente, daquela coisa que eu falei, da velocidade sem controle, que você exige de uma equipe, ou busca esse lucro com avidez e esquece de cuidar de pessoas. Então, é melhor crescer de forma mais lenta, mais sustentável, fazendo com que suas raízes sejam fincadas. E eu penso que fincadas em quê? Fincadas em princípios. Em governança corporativa, a gente tem 4 princípios que norteiam ou deveriam nortear a decisão de qualquer executivo numa organização. São eles transparência. Então, pensa, se o negócio está calcado sobre transparência, não precisa ser uma grande empresa que tem diretoria, conselho de administração. Pensa aí no seu negócio, por menor que ele seja. Ele está calcado na transparência? O que você faz ali, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala, né, que a mãe é a última instância. Né? Você contaria para sua mãe? Né? Você poderia contar para sua mãe? Então, é um negócio que é transparente, que se vier um fiscal, qualquer pessoa vai entender o que você faz. Não é um negócio nebuloso, por exemplo. Você tem a transparência, você tem a prestação de contas. E a prestação de contas, no caso de uma pequena empresa, está intimamente ligada àquilo que eu falei. O dono achar que a empresa é a extensão da casa dele, ou que a casa dele é a extensão da empresa, que fica misturando assuntos. Né? Então, quando a gente monta uma empresa, a gente tem, mesmo sendo dono dela, a gente tem contas para prestar. Ah, Flávio, mas eu sou a dona. Não, você tem sim, você tem contas para prestar para a sociedade. Você tem 2 empregados na sua empresa, são 2 pessoas que dependem diretamente do seu negócio, fora os empregos indiretos, fora os fornecedores dessa empresa, os clientes dela. Então, transparência, prestação de contas, a questão da responsabilidade corporativa. Quando eu tomo uma decisão, eu estou pensando só em mim, ou eu estou pensando na corporação como um todo, né? Que é a questão da gente tomar decisão, por exemplo, como um executivo numa empresa, se eu tomar decisão pensando só no financeiro, ou só no administrativo, na retaguarda da empresa, não pensando na empresa como um todo, é uma coisa que pode acontecer, de você tomar uma decisão com viés, isso não vai ser sustentável. Sim. E, por fim, o 4º princípio é o princípio da equidade. Né? O que é equidade? É diferente de igualdade. Né? Equidade é, por exemplo, tem uma clássica figura que mostra 3 pessoas de estaturas diferentes atrás de um muro. Se você dá um banco igual para cada uma delas, talvez aquela de menor estatura, o banco não resolveu nada para ela. E a de maior estatura, ela nem precisava do banco, ela já vê o que tem do outro lado do muro. Então, equidade é isso, é você tratar essas diferenças da forma que elas precisam ser tratadas, né? Que é diferente de você tratar com igualdade. Então, esses 4 princípios são os princípios básicos de uma governança corporativa saudável e sustentável, que não devem nortear só grandes corporações, mas lá no seu pequeno negócio,
Você pode agir de forma transparente? Pode. Você pode agir de forma justa, nesse sentido da equidade? Pode. Você pode tratar de uma forma em que você presta contas daquele negócio, daquele caixa, daquele dinheiro que não é mais seu, é do negócio. Sim. Né? E trata a empresa como algo responsável, que você sabe que a manutenção daquela empresa ali contribui com os funcionários que estão trabalhando e acreditaram no negócio com você, contribui com a sociedade, com a comunidade onde aquela empresa está instalada. Então, o negócio tende a ser sustentável quando ele está calcado nesses princípios, e aí a questão das raízes, né? Sim. E aí eu vou construir, sim, uma marca bacana, um produto bom, um atendimento diferenciado que vai cativar o cliente, Sim. mas de nada disso vai ser sustentável se as bases da empresa, as raízes dela, não estiverem calcadas nesses princípios. Verdade. E Flávia, você atua como CFO da Extrafruti, como nós falamos, e que ficou em 8º lugar, né, no ranking das maiores empresas de agronegócio capixaba em faturamento. Parabéns por essa conquista. Obrigada. E o que dessa experiência pode ser aplicado em negócios menores? Nossa empresa começou há quase 22 anos, né? E é uma empresa formada por pequenos empreendedores. Ela começou num box pequeno lá no Ceasa, né? E ela foi crescendo devagar, paulatinamente. A gente tem muita alegria de ser uma das maiores empregadoras, né, do nosso estado, de estar aí, né, com excelência, né, mais uma vez. Já fomos a melhor empresa para se trabalhar no estado em 2022, com mais de 1.000 colaboradores. Que legal. Então, isso nos leva, assim, para um cenário de muito trabalho, né? Isso não acontece por acaso. É um trabalho que começou com pessoas simples, acreditando no negócio, com produtos do campo, produtos simples, produtos que estão ali na mesa do consumidor todo dia. E eu acredito que o grande negócio da Extrafruti foi conseguir fazer isso de uma forma diferente, inovadora, que o próprio negócio ele já é disruptivo, porque a Extrafruti não tem loja. Ela atua dentro de redes de supermercado que tem os nossos produtos com exclusividade, que a gente está lá e que resolveu a dor do supermercado de um setor de hortifruti granjeiros que tem uma perda relevante e que necessita de uma interação com o produtor rural quase que diária. Então, nós fazemos isso, nós temos mais de 1.600 produtores. Caramba. A gente está perto do homem do campo, né? Então, eu acho que algumas competências essenciais, como gostar de gente, sabe? As pessoas estão em cada parte da nossa empresa, desde o produtor que está lá com a família dele, fazendo a produção rural, e 70% do que a gente compra vem aqui do Espírito Santo. A gente se aproxima do pequeno produtor por meio de sedes que a gente vai colocando para trazer, por exemplo, lá em Santa Maria de Jetibá. O produtor saía de lá, vinha para o Ceasa com o caminhão carregado, não sabia o que ia conseguir vender, se ele ia ter que voltar com algum produto ou descartar no meio do caminho. A gente montou sede lá para quê? Para o produtor. Produz. Hoje, 4 horas da tarde, ele colhe, entrega lá no nosso CD, que é uma operação noturna. E amanhã, às 8 horas da manhã, a mercadoria que você compra nas redes de supermercado que a gente atende, para salsa, cebolinha, coentro, couve, foi colhido hoje de tarde. Que delícia. Né? Gente, que legal. Então, assim, o nosso negócio é gente, é logística, são produtos de qualidade que grande maioria a gente traz daqui, mas se precisar a gente traz do outro lado do mundo. A gente está falando da laranja, né, que a gente traz aqui do Sergipe para o suco, mas a gente trouxe laranja do Egito no ano passado, em que faltou laranja no mercado nacional. E a laranja é primordial para os nossos produtos. Sim. Trouxemos laranja do Egito, 30 dias viajando em container, para não faltar laranja aí na sua mesa. Então, é um negócio disruptivo, né? Como eu disse, é uma alegria para a gente, né? E ter, né? Estar aí nesse ranking, porque é fruto de um trabalho que começa cedo, né? Ceazeiro começa na madrugada. É verdade. Hoje, né, nós já há muito tempo temos um CD, a gente já não está único exclusivamente dentro do Ceasa, mas mantemos até hoje os nossos boxes lá.
para buscar também essa interação com os produtores que vão ali. Eu creio que um dos grandes diferenciais é isso, nos importar com as pessoas, desde esse produtor até o cliente final que compra o nosso produto lá na ponta. Sim, com certeza. E a gente percebe o cuidado que vocês têm, tanto na logística interna, né, até chegar lá no supermercado, porque a gente costuma, né, comprar em locais que vocês fazem atendimento, né, da parte do hortifruti, e a gente percebe todo o cuidado, né, que vocês, os colaboradores, né, que estão lá no supermercado para tirar as dúvidas quando a gente não sabe o que é o espinafre, a salsinha, moço, me ajuda aqui. Muitas vezes, né, Fá? Não, até que coentro e salsinha eu sei. Agora, quando eu vou pegar, por exemplo, a abobrinha, eu nunca sei se ela tá verde ou se ela tá boa. Aí senhor me ajuda, por favor, a escolher uma que tá boa. Porque eu nunca sei escolher. Mas o coentro e a salsinha a mamãe ensinou. Que o coentro tem a raiz e a salsinha não. Eu ia muito pelo cheiro também. Flávia, que hábito financeiro você acha que toda empreendedora deveria ter? Colocar as contas na ponta do lápis, sabe? Se você não gosta de tecnologia, não tem um computador, não gosta de usar celular, pega um caderninho, coloca lá tudo que você tem para receber, tudo que você tem para pagar. Nunca deixe que a coluna do que você tem que pagar seja maior do que você tem para receber. Você gosta de tecnologia, tem N aplicativos aí hoje, né, de celular, que você controla suas contas por ali. Planilha de Excel, que você pode controlar todos os gastos que você tem. Então, acho que um hábito financeiro 0 é você só gastar dentro daquilo que você ganha e todo mês separar uma parte para você investir. Pra você guardar. Né? Isso é importante. A gente não sabe o dia mal, né? Quando virar. Né? Então a gente aprende com a natureza, com os insetos, com os animais, a guardar provisão pro dia do inverno, né? Pro dia da tempestade. E às vezes a gente não leva muito isso a sério. Sim. Né? Mas eu acho que é um hábito essencial, que não é fácil. Não é fácil, não é verdade. Fácil. É isso. E Flávia, como estruturar o negócio sem perder a criatividade ou a identidade? Muitas vezes as pessoas pensam que olhar para números, negócio a gente já falou aqui, faz perder a criatividade. Não, eu penso que reinventar um negócio todo dia, né, é importante. Tem empresas grandes aqui que elas têm núcleos hoje de inovação, pensando assim, como que eu quebro esse negócio? Para não deixar o concorrente pensar como é que vai quebrar. Entendeu? Então, a gente esbarra aí no dia a dia, né? Até porque eu também leciono, né, com pessoas assim, que são dessas organizações, por exemplo, a organização que trabalha com aço, pensando num mundo sem aço. Já tem empresa lá dentro de uma empresa que trabalha com aço, pensando, tipo assim, e se de repente não precisar mais de aço no mundo? Então, olhar para essas questões assim é fundamental. Nós estamos passando agora por vamos dizer, uma mudança, assim, que eu acredito, por estar trabalhando há muitos anos à frente de joalheria, que o ouro, né, todos têm acompanhado, teve uma subida muito grande, a prata também. Então, como a nossa empresa continuar atendendo o nosso cliente com excelência, poder entregar para ele o que ele mais precisa, mas dando opções de algo que seria mais acessível nesse momento, né? Porque a gente teve uma subida, né? O ano de 2025, se eu não me engano, foi 64% a alta do ouro. Então, eu trabalho com ouro desde 2013, então eu comprava ouro a R$92 daquela época. Eu falei, se eu soubesse, tinha ficado muito rica, né? Mas são coisas que o mercado vai mudando e a gente tem que estar ali se adaptando todos os dias, estudando principalmente, né, o que os nossos clientes estão querendo, como que é a forma com que eles estão trabalhando, e também, lógico, né, igual no caso do ouro, trabalhar ele como uma parte de uma segurança financeira, né, então a gente trabalha isso muito ali na cabeça dos nossos clientes, porque se ele subiu esse tanto, eu acredito que ele continua ali, né, subindo um pouco mais por conhecimento de mercado e tudo. Então, como é importante, né, a gente entender do nosso negócio, estar perto ali para tentar
né? Entender como que isso pode mudar durante todo o mercado, como que o mercado se comporta, para poder também dar outros passos, né? E isso é interessante, essa coisa da inovação, porque, por exemplo, né? Você começa ali, né, se a gente pensar assim numa curva, né? Você começa uma empresa ali, uma startup, ninguém conhece a empresa, Sim. você vai crescendo, aí você torna uma empresa emergente, você começa a ser conhecido. Aí você chega numa fase de expansão, né? E daqui a pouco você está na maturidade, né? Aí você chega lá na maturidade, o que você precisa fazer muitas vezes? Se reinventar. Exatamente. Porque se você não se reinventa, você pode passar por longos ciclos de platô, né? Que é, você subiu e agora não sobe mais, está no platô. E às vezes sequências de fase de platô te levam à pior parte, que é a fase de declínio. Então, com o mercado hoje tão ativo, com redes sociais, com a informação tão divulgada, se você não estiver atento no seu produto, né, para você estar sempre buscando se reinventar, entender em que fase da curva de maturidade sua empresa está, os produtos que você trabalha estão, para você saber se já está na hora de reinventar, se posicionar diferente. A gente tem exemplos diversos de empresas que quebraram porque não acreditaram que o negócio estava mudando. Sim. Né? Está no ramo fotográfico aí, né? A gente tem a Kodak, né? Que não acreditou, a Blockbuster, né? Que teve a oportunidade de comprar a Netflix e não comprou. Então, hoje em dia, né? Ninguém fala, acredito que não é do tempo de vocês, fita VHS, é do meu tempo. Da Fran não muito, mas é do meu tempo. E a gente viu esse negócio eu era da época de alugar, né, a fita e entregar rebobinado, que não tinha multa. Então, foram negócios que deixaram de existir e as empresas não acompanharam essa evolução, essa inovação. Então, hoje o mercado tem menos espaço ainda e a gente vai ver cada vez mais negócios que são meteóricos, assim, surge, de repente ganha muito dinheiro, daqui a pouco desaparece. Sim. E por que desaparece? Porque muitas vezes não fica atento a essas necessidades de inovação, de mudança, que precisam ser feitas. E voltando de novo, né, a falar do Jim Collins, ele tem um outro livro chamado Feitas para Durar, onde ele fala que você pode ter metas audaciosas, continuar crescendo, mas ao mesmo tempo você preservar um núcleo que está ligado à sua missão, aquela questão que eu falei de lidar com pessoas, que isso não inviabiliza. Ele fala que a gente tem muito uma ideia de ou lucro ou pessoas, e ele fala abaixo a tirania do ou e viva a genialidade do e. Então, viva a genialidade do e. É uma empresa que cuida de pessoas e é lucrativa, uma empresa que preserva seus núcleos, seus princípios e é inovadora. Uma coisa pode acontecer junto com a outra, né? Não é excludente. Flávia, a gente vai iniciar agora um quadro que ele está presente em todos os episódios. O nome dele é O Que Me Move. E nessa temporada, as perguntas são sobre o que sustentam o seu caminho como mulher e líder técnica. Eu que vou fazer as perguntas, como um bate-bola, bem rapidinho. Vamos lá. Flávia, o que mais exigiu constância na sua trajetória profissional? Os desafios de ser mulher numa carreira formada predominantemente por homens. Sustentar estruturas muitas vezes é um trabalho invisível. Como você lida com isso? Entendendo que nem sempre você é o jogador que faz o gol, mas é o meio de campo, é a retaguarda, é alguém que vai estar preparando as coisas, né, preparando o caminho. Teve algum momento em que você pensou em mudar de área, mas decidiu permanecer? Sim, teve. Até na faculdade mesmo, em vários momentos eu pensei em mudar de área e decidi permanecer e não me arrependo. Que bom. Legal. Quais valores são inegociáveis quando você toma decisões que impactam tantas pessoas? É a questão da ética, da integridade, a questão de valorizar as pessoas, entender os 4 princípios que eu falei da governança são fundamentais. E que conselho você daria para mulheres que querem crescer em áreas técnicas e estratégicas? Estude muito, leia muito, procure se manter ativa, né?
em termos de leitura e de formação. E para fechar esse quadro com chave de ouro, o que hoje mantém você firme nos dias de maior pressão? A fé em Deus, que acho que está acima de todas as coisas, e no propósito que eu entendo que eu tenho para cumprir, né, enquanto estiver aqui. Que legal. Flávia, e tem assim, você indica para gente, para quem está nos assistindo, algum site, redes sociais que as pessoas podem entender um pouquinho mais sobre finanças, sobre esse mercado aí que a gente conversou bastante? Sim, tem vários. Hoje, né, nas redes sociais você encontra várias páginas interessantes para você acompanhar. Se você quer ir mais para o lado de finanças, você tem aí InfoMoney, você tem também na área de pessoas aí de inovação, a Startse, também que tem muitos cursos. Hoje as próprias universidades têm muitos cursos que são gratuitos, até de Harvard, se você quiser entrar. Que legal. Né, e você vai ver que instituições assim oferecem cursos gratuitos. Você é um pequeno empreendedor, o Sebrae faz um papel fundamental no fortalecimento dos pequenos negócios, né, pelo Brasil todo. Então, são páginas, são parceiros importantes aí para quem está começando o seu negócio. Flávia, obrigada por mostrar que cuidar dos números também é cuidar do futuro do negócio. Esse episódio é para mulheres que querem crescer com consciência e sustentabilidade. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com outras empreendedoras que precisam organizar o negócio para crescer. E acompanhe os próximos episódios do Mulheres Super Capixabas, sempre com conversas práticas e aplicáveis para o universo empreendedor feminino. Até o próximo episódio!